Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo de Explicando God para meu namorado. Hoje, na verdade, o vídeo é uma continuação do vídeo anterior, em que eu comecei a debater a verdadeira paternidade dos irmãos Lannisters. Como vocês devem se lembrar, eu falei só do Tyrion no vídeo anterior e, após examinar muitas evidências, que são um tanto circunstanciais, eu concluí que, embora fosse incrível imaginar o Tyrion num dragão, queimando todos os seus inimigos, o mais provável é que ele seja realmente filho do Tywin. Na verdade, ele pode ser o único filho verdadeiro do Tywin, e nesse sentido seria muito irônico, né, que o único filho realmente legítimo do grande senhor Lannister fosse tão rejeitado a vida toda, apesar de ter uma grande capacidade intelectual e poder perfeitamente suceder o seu pai à altura. Enfim, mas por que eu tô falando isso? Porque existe uma teoria que, embora seja menos popular do que a de Tyrion ser um bastardo Targaryen, também tem seus fãs entre os teóricos de Game of Thrones, por assim dizer. E ela às vezes é discutida nos fóruns, e foi como eu a conheci. Essa teoria é que Cersei e Jaime seriam os filhos ilegítimos do rei Aerys II com Joanna Lannister. Então, essa teoria, ela, da mesma forma que a ideia de Tyrion ser um bastardo Targaryen, ela tem poucas evidências, na verdade. A ideia do Tyrion ser um bastardo Targaryen tem mais. Acontece que as evidências em favor da Cersei e do Jaime sem filhos do Aerys, elas são, embora pontuais, bastante significativas. São de 3 ou 4 citações, não tenho certeza agora, dos livros que podem muito bem ser pistas ocultas deixadas pelo autor para indicar a verdadeira origem daqueles importantes personagens. E seria também literaricamente interessante, assim, porque nos últimos livros é visível que a Cersei, ela está cada vez mais rápido a caminho da loucura. E o Jaime, que começou como um vilão, né, quantos meses dele, ele empurrando o Bran de uma janela, ele está num franco caminho de redenção. Então, os gêmeos, nesse sentido, eles seriam os dois lados da moeda Targaryen. Que o Barristan uma vez fala pra Dany, se não me engano, que cada vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda pra cima e o mundo prende a respiração para saber onde ela vai cair, se é na sanidade ou na loucura. Cada gêmeo, Jaime seria sanidade, Cersei loucura. Apesar de que no início, muito convenientemente, para nos enganar, tem exatamente o contrário. Enfim, eu vou ler aqui as citações que eu peguei, todas elas estão no Festim dos Corvos. É onde começam essas pistas que os gêmeos eles poderiam não ter realmente como pai o poderoso Tywin Lannister, o que seria mais reforçado ainda pela enciclopédia de Game of Thrones, O Mundo de Gelo e Fogo. Bem, eu vou começar aqui, que é uma conversa entre a Jenna, que é a tia do Jaime, a irmã do Tywin, e eles estão falando sobre a recente perda do Jaime, que o Tyrion matou o pai no livro anterior e a Jenna e o Jaime se encontraram a primeira vez depois disso.
Aí eles estão falando a respeito. Aí a Jenna começa: quem nos protegerá agora? Aí o Jaime a beija no rosto e responde: ele deixou um filho. Sim, deixou. É isso que eu temo mais, para falar a verdade. Jaime achou esse comentário estranho. Por que deveria de temer? Jaime, ela disse: querido, eu conheço desde que era um bebê no colo de Joana. Sorri como Gerald e luta como Tig. São os outros irmãos. E há um pouco de Kevin em você. Caso contrário, não usei esse manto. Mas o filho de Tyrion é Tyrion. Não você. Certa vez eu disse isso na cara de seu pai e ele não falou comigo durante meio ano. Bem, como eu posso começar a comentar isso aqui? O comentário da Jenna, ele parece muito com as últimas palavras do Tywin, né? Que você não é o meu filho. O Tyrion, depois de levar uma flechada. Poderia ser uma pista que indica a verdadeira paternidade do Jaime e, por consequência, da Cersei, ou apenas uma observação de uma mulher bastante instintiva, por assim dizer, sobre a verdadeira natureza dos filhos, dos irmãos, dos sobrinhos dela. Por outro lado, a recusa do Tywin de falar com a irmã durante meio ano depois disso pode significar que ela lembrou, com a sua observação, ele do que uma coisa que tem acontecido no passado. E realçando a semelhança dele exatamente ao filho que ele tinha vergonha, em vez do seu cavaleiro dourado. Mas enfim, ao mesmo tempo que isso não pode significar nada, só uma observação casual, também pode significar ser o início das observações, de uma observação consistente de pistas que levariam a trilha da verdadeira paternidade dos gêmeos. Até mesmo porque, não muito tempo antes no livro, a Cersei ela queima a Torre da Mão, né, na celebração do casamento da Margaery e do Tommen. Aí ela dá ordem pro piromante queimar e fica admirando o fogo. O livro descreve assim: Pela rachou e fendeu-se, partes ameias superiores caiu e atingiu o chão com fumo. Quando o afresco penetrou pela alvenaria quebrada, o fogo cresceu para o alto. Chamas verdes saltaram para o céu e rodopiaram em volta uma das outras. Tommen encolheu-se, e até que Marjorie pegou sua mão e disse. Então o garoto ele ficou assustado com o fogo, né? Mas sua mãe, ela não sentiu nada disso. Ela falou que as chamas eram bonitas e agradavam ela, segundo a próprio pensamento. O fogo vivo a purificava, queimava sua raiva e seu medo, enchendo-a de resolução. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me lembrou muito o Aerys II, né? O Jaime comenta isso alguns capítulos mais tarde, quando ele fala que ver a reação da irmã encheu de inquietação, porque exatamente ele se recordou do Aerys Targaryen. Então, bem, é bastante sugestivo, né? Assim, que você tem uma cena que mostra como a Cersei é enchida pelo fogo, por assim dizer, está vida ela, e tem-se o Jaime comentando isso, e pouco depois tem essa marcada dele não ser o filho do pai, mas sim o Tyrion, o irmão vergonhoso, por assim dizer. Agora, eu acho que assim,
não é exclusividade dos Targaryen gostarem de fogo. Assim como não é exclusividade eles só sonharem com dragões. O Tyrion também sonha com dragões. E a Cersei pode gostar de fogo porque sim, muita gente gosta de fogo. Da mesma forma que a loucura também não é um terreno exclusivo da ex-família real. Até por outros personagens que a gente já conheceu na série que tem um parafuso a menos, por assim dizer. Agora, eu defenderia esse ponto se não fosse uma referência no capítulo final do Jaime nesse livro muito interessante, que realmente faz a balança pesar para o lado da teoria que os gêmeos são filhos do Rei Louco. É um sonho que o Jaime tem, uma mulher loira que a princípio ele pensa que é Cersei, mas não é a Cersei. Aí eles conversam a respeito. Irmã, o que quer de mim? Não sou sua irmã. Esqueceu de mim? Posso me esquecer de alguém que não conheci? Ele a conhecia, mas tinha se passado tanto tempo. Também esquecerá o senhor, seu pai? Pergunta a mim mesma se alguma vez o conheceu de verdade. Seus olhos eram verdes e os cabelos ouro tecido. Subiu os degraus e parou junto ao estrado. Jaime nunca conseguiu suportar que zombassem dele, e é isso que mais detestava. Quem é você? A questão é, quem é você? Isso é um sonho. É? Conte as mãos, menino. A esse momento, Jaime, no sonho, olha as mãos, e percebe que ele não tem a mão que foi cortada. E nos sonhos que ele teve depois disso, ele sempre tinha as duas mãos. Aí ele percebe que está tendo mesmo uma visão. Aí ele fala isso para a figura e fala. Aí ela fala: todos sonhamos com coisas que não podemos ter. Tywin sonhava que o filho seria um grande cavaleiro e que a filha seria a rainha. Sonhava que seriam tão fortes, corajosos e belos que nunca ninguém riria deles. Eu sou um cavaleiro, disse Jaime, e Cersei uma rainha. Uma lágrima rolou pelo rosto da mulher. Botou, ergueu o capuz e virou-lhe as costas. Então, tudo indica que esta mulher é a mãe do Jaime, da Cersei e do Tyrion, a Joanna Lannister. Aquela mulher que teria tido ou um caso com a Aerys ou que tenha sido violentada por ele, dependendo de qual rumor se acredita que aparece nos livros na enciclopédia. O que eu achei interessante é que, primeiro, ela não se refere ao Tywin como o seu pai sonhava. Ela fala Tywin. Faz essa diferenciação, esse afastamento, por assim dizer. O que não é muito comum quando se está falando da sua própria família, né? A gente vê isso no livro. Agora, outra coisa notável é que quando o Jaime fala que ele é um cavaleiro, como o Tywin tinha sonhado, e a Cersei uma rainha, a Joanna chora. O que pode indicar que ele não tem nenhum filho cavaleiro, nenhuma filha rainha. Até porque, segundo a mesma narração, o Jaime não conheceu realmente o pai de verdade, né? Talvez ele tenha até matado o pai dele, de verdade. O que leva aos paralelos poéticos da situação toda. Se o Aerys é o pai dos gêmeos e o Tywin só conseguiu produzir um único filho, o Tyrion, isso meio que mostra que cada um dos meninos Lannister matou o próprio pai. Jaime matou o Aerys, Tyrion matou o Tywin. E assim,
esse paralelo, ele não é realmente comparável aquele paralelo cruzado que existe se, por acaso, a teoria do Tyrion Lannister foi verdadeira, porque nesse caso o Tyrion ter matado o pai do meu irmão e o Jaime teria matado o pai do seu meu irmão. Então não é um paralelo tão perfeito assim, tão trágico. E também tem algo que eu acho que pessoalmente que seria incrivelmente hilário, que o Robert, como nós pudemos ver, ele queria matar todos os Targaryen que ele conseguisse colocar as mãos. Não seria interessante perceber posteriormente que ele tinha casado com a Targaryen? Não fez nada? Estado completamente na ignorância a respeito? Mas sim, apesar de ser muito interessante, eu não gosto tanto dessas ideias de Targaryen secretos. Eu acho que é uma obra literária um tanto fraca, assim. Eu acho que a história é bem montada o suficiente, bem poderosa no sentido, para que o autor não precise desses truques, sim, meio baratos. Então, qual é a minha conclusão? Que os Lannister, os Kansas Lannister, eles podem, na verdade, ser bastardos Targaryen? Podem. Mas se você aplicar a navalha de Occam, que é um conceito filosófico que mostra que de todas as ideias, provavelmente a verdadeira é a mais simples que existe. Então, provavelmente, a verdade é que todos os Lannisters são exatamente o que parecem ser, filhos do poderoso Tywin. Então acho que é isso. E bem, se gostarem do vídeo, curtam. Se quiserem, compartilhem. E se desejarem mais vídeos como esse, é só se inscrever no meu canal aqui embaixo. Espero que esteja apontando certo. Enfim, tchau, gente.